Olá, estamos de volta então para a segunda etapa do treinamento de redes sociais. Todo mundo aí então pegou o seu Facebook, ajustou a linha do tempo e a partir de agora controla tudo aquilo que vai ser publicado e decide o que vai estar e o que não vai estar no seu Facebook. Caso não tenha feito isso ainda, por favor, dá um pause no vídeo, volta lá, arruma a linha do tempo e depois volta para assistir a próxima parte, porque uma coisa depende da outra. Vamos lá? Então, dando continuidade ao nosso treinamento, a nossa quarentena MAP, focado em redes sociais, vamos falar agora sobre aquela parte que todo mundo quer saber. O que eu preciso fazer, quais são as publicações, quando eu preciso publicar, que quantidade exata de publicações eu preciso fazer numa semana, o que eu preciso fazer para que as pessoas gostem daquilo que eu publique e que eu tenha uma boa interação. É esse segredo que a gente vai falar agora, esses detalhes que são importantes e que fazem a gente ter sucesso dentro das nossas publicações e que fazem a gente gerar engajamento, fazem a gente gerar indicação e fazem a gente gerar negócios. É importante salientar que todas essas dicas e essas instruções que eu estou dando aqui para Facebook é para você que quer utilizar o seu Facebook para gerar negócio. Se você não quer utilizar o seu Facebook para gerar negócio, você não precisa fazer nada disso aqui. Ele pode ficar da forma que você quiser. Linha do tempo bagunçada, você pode fazer o que você quiser. Eu estou dando esse curso e essa instrução aqui para aquelas pessoas que querem utilizar da ferramenta para gerar mais negócios. E eu espero que você queira, porque eu sei o potencial que o Facebook tem e é uma ferramenta poderosíssima para gerar novos negócios, para gerar indicações, networking e bastante contatos qualificados. Sem nenhum custo, isso é importante, né? A gente está falando tudo aqui de publicações orgânicas. Vamos em frente. Segundo passo, então, nosso primeiro passo foi o que mesmo? Nosso primeiro passo foi configurar a nossa linha do tempo de uma forma que a gente deixe ela protegida para só nós podermos publicar dentro da nossa linha do tempo. Eu gerencio a minha linha do tempo, lembre disso. Então agora a gente vai para a segunda etapa, o segundo passo, que é entender o segredo. Qual é o segredo do Facebook para a gente conseguir engajamento? É o que todos querem saber, né? A gente vai descobrir agora. E usar esse segredo a seu favor. Ou, se você estiver fazendo errado, usar esse segredo, contra. Se você fizer errado, você vai sim gerar o engajamento contrário. Você vai gerar forma negativa das pessoas enxergar o que você faz e muitas vezes as pessoas acabam parando de te seguir ou parando de prestar atenção naquilo que você fala. Então, vamos lá, vamos entender esse segredo. Quem aqui já viu essa imagem? Uma imagem clássica que vem sendo até de certa forma batida hoje em dia, falando de neurovenda, falando de inteligência emocional, falando de escolhas inconscientes. Quem aqui já viu essa imagem? Acho que ela é uma imagem comum, para quem ainda não viu eu vou explicar rapidamente sobre ela, de uma forma superficial, mas que vai dar para vocês entenderem a importância do que a gente vai falar daqui para frente. Aqui a gente tem uma imagem de um iceberg que representa as nossas escolhas e os nossos pensamentos. Existem vários estudos de diversos estudiosos diferentes, professores, pessoas que trabalham, psicólogos, psiquiatras, que trabalham com o estudo do comportamento humano. E esse estudo traz para nós a seguinte informação. De 5 a 10% das decisões que a gente faz no nosso dia, elas são conscientes. São as escolhas que a gente faz de forma consciente, que a gente de fato pensa naquilo, toma a decisão e vai em frente. De 85 a 90%, de 90 a 95% na verdade, dessas decisões, quem escolhe é a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela é construída ao decorrer de toda a nossa vida, conforme tudo aquilo que a gente vai vendo, conforme aquilo que a gente vai colocando na nossa caixa de ferramenta, conforme as nossas crenças, nossos valores e as nossas opiniões. Tudo isso já é construído na nossa cabeça e a gente toma muitas das nossas decisões com base naquilo que a gente acredita e com base naquilo que a gente carrega ao decorrer da nossa vida. Faz sentido, gente? Quem aqui lembra de alguma decisão que já fez sem ter pensado? Eu lembro de várias que a gente faz de forma inconsciente
isso faz parte do dia a dia. Tem inclusive um estudo falando que se a gente fosse tomar todas as decisões para todas as respostas que a gente tem durante o dia, a nossa cabeça iria explodir. Então a gente precisa da nossa mente consciente e da nossa mente inconsciente. Então eu vou dar algumas dicas aqui para a gente tentar treinar essa mente inconsciente e usar isso dentro da rede social ao nosso favor. Então, acompanhando até aqui, vamos lá. Qual é a importância do entendimento da mente inconsciente e da mente consciente? Existe algo que está sendo muito usado hoje no mercado moderno de vendas, no mercado de neurovendas, que é o que a gente chama de gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais, eles têm conexão direta com o nosso inconsciente. Gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que influenciam diretamente a nossa tomada de decisão. Saber estimular esses gatilhos é uma poderosa arma de persuasão e geração de resultados. Próximo passo agora vai ser a gente falar sobre como estimular esses gatilhos mentais da forma correta. Como a gente tentar estimular que as pessoas tomem decisões inconscientes favoráveis para nós dentro das redes sociais. Quais são os principais gatilhos que a gente vai utilizar dentro de redes sociais? Gente, existem mais de 20 gatilhos mentais. Na área de vendas, 25, 30, 40 é um número gigante de gatilhos. Então eu vou deixar uma dica depois no histórico aqui e nos comentários, no histórico ou nos comentários, em algum lugar depois aqui do YouTube vai estar lá o link com algumas dicas para vocês estudarem mais sobre gatilhos. Eu não posso, senão vai ficar muito cansativo falar sobre todos eles, então eu vou falar dos 4 principais para o nosso mercado, para o mercado imobiliário. Vamos lá. Autoridade. Autoridade é um dos gatilhos mais importantes para o mercado de vendas, para o mercado imobiliário e para outros segmentos de vendas. A autoridade é aquele gatilho que faz a gente ter o que a palavra diz, autoridade sobre um assunto. A autoridade não é discutida. Quando a pessoa entende que você é uma autoridade, ela não discute com você. Ela sabe o que você está falando. Então, é um gatilho bastante poderoso e bastante utilizado dentro das redes sociais. Prova social é o gatilho utilizado para a gente provar para a sociedade que a gente é um ser humano de sociedade, que a gente tem amigos, que a gente tem família. Isso passa muita confiança e credibilidade também para as pessoas que nos enxergam dentro das redes sociais. Então, esses 2 primeiros gatilhos, são utilizados para, normalmente, publicações que a gente está fazendo geração de conteúdo, tá? Não são publicações de vendas, elas também podem ser utilizadas em vendas, mas elas são mais utilizadas e mais importantes para a parte de geração de conteúdo. Tu ter autoridade e prova social dentro das tuas publicações de conteúdo é algo importantíssimo. Agora passando para a parte de vendas, também vamos falar os 2 mais utilizados e os 2 que podem ser melhor utilizados dentro das redes. Lembrando que tem outros diversos, pesquisem lá, deem uma estudada depois, que gatilhos mentais é algo bastante poderoso, que a gente pode usar inclusive na venda presencial e não somente em redes sociais. O foco aqui hoje é redes sociais, mas os gatilhos mentais eles servem para muita coisa na nossa vida. Relacionamento de vendas, amizade, eles nos trazem muito conhecimento que facilitam e muito nas nossas relações interpessoais, certo? Escassez e urgência são os 2 usados para vendas. Escassez é aquele famoso gatilho que todo mundo cai quando a gente vê esse gatilho, é um gatilho muito poderoso, que é um gatilho que nos dá a sensação de perda. É quando a gente lê um anúncio, por exemplo, falando assim, ó, últimas 2 unidades de tal produto para ser vendidas nas próximas 24 horas, por exemplo. Aqui a gente está falando de escassez e urgência junto. Escassez, a gente está conectando a quantidade. Última unidade, últimas 10 unidades, último apartamento à venda no prédio com preço promocional, por exemplo. Esse é o gatilho da escassez. Quando as pessoas sentem que há escassez em algum produto, elas têm tendências a se movimentar em direção àquela compra ou àquela atividade, ação que a gente esteja querendo que ela faça. O outro gatilho é o gatilho da urgência. Esse gatilho é o gatilho do tempo. É quando a gente dá sensação de urgência para a pessoa.
que é o clássico somente hoje, que a gente sabe que é uma técnica de venda, que a gente sabe que ela é utilizada de forma estratégica, mas funciona. Se a gente passar na frente de uma loja ou ver um anúncio, Instagram, Facebook, YouTube, qual seja, e se tiver nessa publicação algo na linha de somente hoje, a gente vai pensar, poxa, eu preciso olhar isso agora porque amanhã já não vai mais ter esse preço. Preço promocional somente essa semana. Esse é o gatilho da urgência, é o gatilho que tem a intenção de fazer a pessoa se movimentar rápido. Depois a gente vai falar sobre a conexão dessas duas coisas. A gente pode conectar autoridade com prova social, a gente pode conectar urgência com escassez. Por exemplo, últimas unidades para essa semana, a gente vai estar dando escassez de poucas unidades, vai estar dando tempo, urgência no tempo também, que é só uma semana. Então a gente pode jogar, além dos outros diversos dezenas de gatilhos que a gente pode usufruir. Estou dando um briefing para vocês, a minha intenção aqui é provocar vocês em relação a gatilhos mentais, para que vocês vão lá e pesquisem mais e entendam mais sobre essas poderosas ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Indo em frente, vamos começar pela parte mais importante. Como assim, parte mais importante? Vamos começar pela parte mais importante. O que não, aqui em vermelho, para ficar bem claro, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum no nosso Facebook. Lembrando, o que a gente não pode fazer de jeito nenhum quando a gente tem intenção de utilizar essa ferramenta para gerar engajamento e para gerar negócio. Se você não quer usar, não tem problema, você pode fazer à vontade o que está aqui. Mas agora, para quem quer utilizar essa ferramenta para gerar resultado, vamos olhar o que não fazer de jeito nenhum. Evite assuntos polêmicos. O que são assuntos polêmicos? Não devemos falar de assuntos polêmicos nas redes sociais. Quem aqui já ouviu aquela frase clássica? Política, futebol e religião não se discute. Quem aqui já ouviu essa frase? Gente, política, futebol e religião não se discute. Se você quer discutir política, futebol e religião, discute com seus amigos presencialmente, discute com a sua família presencialmente, mas em redes sociais não é lugar. Rede social não é lugar para a gente estar falando de política, estar falando de futebol e estar falando de religião. Por quê? Porque esses assuntos são assuntos extremos. Vou trazer outro exemplo para a nossa realidade aqui de Porto Alegre. A gente tem dois times, a gente tem Grêmio e Inter. Se você torce para o Inter e eu vou lá, eu sou gremista e vejo uma foto sua do Inter, eu não vou gostar. Se você torce pro Grêmio, eu sou colorado, e você posta uma foto lá do outro time, eu não vou gostar. Se você tem apreço por uma filosofia de religião e ela for extrema, e a outra pessoa tiver apreço por outra religião, quando ela for ver isso no seu Facebook, ela não vai gostar. Tá ficando claro? Vocês estão entendendo o porquê disso? Vamos lá, indo adiante. Essa frase aqui é importantíssima também, uma frase clássica. A primeira impressão é a que fica. Óbvio que a gente tem como quebrar uma primeira impressão ruim, mas a gente precisa de muito tempo. E muitas vezes nas redes sociais a pessoa vai ver você uma vez só. E ela pode ver você lá e dependendo do que ela vê na sua parte principal, na primeira impressão, pode ser que ela nem aceite sua solicitação de amizade, por exemplo. Ou pode ser que ela nem mande o convite para sua solicitação de amizade, porque ela pode ver algo extremo daquelas três áreas ali que a gente viu, política, religião e futebol, e ela pode discordar da sua ideologia, o que faz parte, as pessoas discordam da ideologia uma das outras, e ela não vai querer ter contato com você por causa disso. E essa pessoa pode ser um potencial cliente, pode ser um futuro amigo, quem sabe. Mas quando a gente coloca isso de forma estampada, escancarada lá no nosso Facebook, a gente acaba gerando uma trava na cabeça das pessoas e fazendo que ela tenha uma primeira impressão negativa e a gente já começa com o pé esquerdo aí essa relação digital com a pessoa. Gente, ficou claro? Quero postar sobre futebol, quero postar sobre religião. Não posta, evita ao máximo. Uma vez que outra, seu time foi campeão de algum campeonato, foi levar o filho daqui a pouco em um jogo, consegue misturar um pouquinho de prova social no meio do futebol, ok, mas evita ao máximo postar coisas, opiniões políticas, não se envolva em discussão política nas redes sociais, porque isso faz com que vocês gerem
marketing negativo. Lembrem disso, o marketing não é só positivo. E o marketing negativo, ele é mais forte que o positivo. Uma pessoa que vai falar mal de você pode impedir muitos negócios de acontecer. Então, cravem isso na cabeça de vocês. Anota no bloquinho de notas aí. Não falar em redes sociais sobre ideologia política, ideologia de futebol e religião, filosofia de religião. Não falem sobre essas três coisas nas redes sociais. Combinado? Temos um combinado? Então vamos em frente, vamos lá. Trouxe para vocês aqui o exemplo do meu Facebook, tá? Falando aí de primeira impressão. É importantíssimo pedir para vocês, gente, busquem referências, procurem outros Facebooks. Eu vou deixar também o nome de algumas pessoas depois, que são pessoas conhecidas, que mexem muito em Facebook, mais do que eu, inclusive, para poder ver outras visões. Eu estou mostrando para vocês a minha visão com base naquilo que eu acredito, mas é legal para vocês criarem a sua visão. Para tu criar a tua visão, pega a minha, pega outra visão de outras pessoas e faz um concentrado dessas informações e cria o teu modelo ideal, certo? Não existe regra absoluta. Eu estou falando para vocês aqui o que eu acredito, certo? Vamos lá. Lembra dos 4 gatilhos que a gente falou lá no outro slide? Autoridade, prova social, escassez e urgência. Aqui na foto, na primeira impressão, onde a gente fala em Facebook de foto de perfil, que é essa fotinho aqui, foto de capa, que é a foto que fica no fundo do nosso Facebook, e destaques. Nessas 3 coisas, essas 3 etapas é onde a gente lida com a nossa primeira impressão nas redes sociais, certo? Então aqui a gente vai falar de foco em prova social e foco em autoridade. Então aqui, vamos lá. Eu tenho uma foto viajando, tá? É uma foto que tem um engajamento legal em relação a turismo, em relação a viagem. É uma coisa que as pessoas naturalmente gostam de fazer, então é algo simpático. E no fundo, aqui na minha foto de capa, eu tenho uma foto falando lá no evento da Auxiliadora Predial de final de ano, que vocês estavam, inclusive, a Liga dos Diamantes, que é uma foto que passa bastante autoridade, porque a gente está num palco, falando, enfim, então é uma imagem que no inconsciente das pessoas passa autoridade, certo? Destaques. O destaques ele fica aqui embaixo, depois da parte onde você coloca a sua profissão, já vamos voltar para falar sobre isso aqui também, que é as fotos que ficam destacadas lá no seu Facebook, na sua linha do tempo. Aqui embaixo tem um itemzinho simples, que é o de editar destaques, tá? Então vocês podem escolher, muita gente não sabe disso, mas você pode escolher os destaques que ficam. Aqui você faz o complemento para passar a mensagem de prova social, de autoridade, de credibilidade que vocês querem na sua primeira impressão dentro das redes sociais. Então, por exemplo aqui, foto de palestra, foto viajando, foto praticando esporte, é legal, as pessoas gostam das pessoas que cuidam da sua saúde, enfim, então isso também é uma prova legal de passar. Foto com a família, tô aqui com o meu afilhado, dando um beijão nele, que eu gostaria de fazer agora, inclusive no meio da quarentena, mas a gente não pode, a gente está em casa se cuidando, preservando a saúde nossa e de todos que estão, né, próximos a nós, mas vamos lá. Foto estudando, curso de mentoria, curso de coaching, competição de futevôlei. Todas essas são coisas que geram prova social e geram autoridade. Então, se você tiver alguma foto de um curso que você fez, um certificado, uma palestra que você assistiu, uma palestra que você deu, se for o caso, falei com alguém, uma reunião que você fez, tudo isso são coisas que geram autoridade, credibilidade e prova social. Certo? Vamos em frente. Resumão, então. O que pode e o que deve e o que não pode. Quais são as coisas boas de postar? Quais coisas boas de colocar lá para a gente ter uma primeira impressão positiva? Família, um dos bens mais preciosos e valiosos que a gente tem na vida, nossa família. Então, foto de família é sempre importante para gerar prova social. É o gatilho aqui, família é uma das coisas, família e amigos é uma das coisas mais fortes para gerar prova social. Anotem aí. Viagens também é uma prova social bastante poderosa. As pessoas gostam de viajar.
Viajar é uma das coisas mais cobiçadas do mundo, então quando vocês forem viajar, façam bastante fotos para depois vocês terem fotos para irem postando e gerando prova social e gerando autoridade para mostrar para as pessoas que vocês também gostam de viajar. Se você gosta de viajar e uma pessoa também gosta de viajar e você tem uma foto viajando, isso conecta, isso faz vocês terem inconscientemente alguma coisa em comum. É isso que a gente busca dentro do nossa rede social, passar uma mensagem inconsciente de que vocês pensam parecido em algumas formas. Em algumas formas. Amigos, então mais uma aqui rebatendo sobre a questão de prova social, amigos, família e viagem. O que não pode de jeito nenhum, religião, política e futebol. Nessa ordem, pior de todos é política, não discute do Bolsonaro, não discute do Lula, não discute da Dilma, do fulano, do Marquesano, esquece. Deixa essa discussão para vocês terem em casa, para vocês terem pessoalmente, com as pessoas que vocês já conhecem, que vocês já estão acostumados a brigar, a discutir, porque é normal, né? A gente tem nossos amigos que a gente gosta de ter assuntos mais profundos, que geram discordância, mas na rede social não é lugar para fazer isso, certo? Religião, em seguida, também não é legal, então evita de falar. Futebol, nessa ordem, é o menos pior dos três, mas se você também ficar postando toda hora coisa do seu time, seja ele qual for, não vai ser legal. Vai chegar uma hora que o adversário lá, né, usando o nosso exemplo do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, posta coisa do Grêmio toda hora. O cara que é colorado vai olhar e falar, pô, pode criar um pouco de antipatia, tá? Quando a pessoa não te conhece ainda. Então evita ao máximo falar desses três assuntos aqui. Indo em frente, vamos falar agora sobre público, amigos. Tá aqui uma quebra de crença que eu vou jogar para vocês. Muitas pessoas acreditam que para a gente ter um bom engajamento, para a gente ter um resultado legal dentro do nosso Facebook, a gente precisa ter um volume grande de amigos. A gente tem que ter muito amigo. Eu ouço muitas pessoas falarem, pô, mas eu não uso meu Facebook para fazer negócio porque eu tenho só 500 amigos dentro do Facebook. Então isso é muito pouco. De fato, 500 não é um número grande. Porém, eu vou contar para vocês aqui a dica de ouro, um segredinho do Facebook que vai mudar a visão de vocês em relação à quantidade de amigos, para quebrar esse mito de ter muitos amigos. Primeiro, não é legal sair adicionando quem você não conhece, adicionar muitas pessoas que você não conhece, porque essa pessoa não vai interagir com você, ela não vai curtir a sua publicação, ela não vai comentar. Então, tente manter dentro do seu Facebook as pessoas que de fato te conhecem. Pode ser conhecer através de meio digital, não tem problema, mas são pessoas que sabem quem você é. Então, vamos separar o público, para vocês entenderem quem é o público-foco de vocês no nosso Facebook. Eu fiz aqui 2 círculos, tá? 2 círculos. O primeiro círculo, esse mais escuro aqui, a gente está chamando de público X, tá? O que é o público X? O público X é a quantidade de amigos que você tem dentro do Facebook, que é essa primeira coisa que a gente pensa de quantos amigos eu tenho. Bom, se eu tenho 300 é muito pouco, porque eu não vou conseguir gerar engajamento. Quanto mais você tiver amigos que você conhece, melhor. Mas se você não tiver muitos, existem outras formas de também conseguir engajamento. Por quê? O público X é o que a gente atinge diretamente. Eu faço uma publicação, meu público X, meus amigos do Facebook vão enxergar essa publicação, conforme tiver mais engajamento, falamos disso no primeiro vídeo, quanto mais engajamento tiver, quanto mais curtida, quanto mais interações, comentários, compartilhamentos, mais esses amigos aqui vão ver da minha publicação. Porém, eu tenho um segundo círculo maior, que a gente está chamando aqui de público Y. Esse público Y são os amigos dos meus amigos. Como eu atinjo o público dos amigos dos meus amigos? E agora, com essa parte aqui, vocês vão entender que a quantidade do público X ela não é tão importante assim. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho 300 amigos no meu Facebook, por exemplo, tá? E cada um deles tem mais 1000 amigos, tá? A gente está falando de mais ou menos 300 mil pessoas, certo? Ou seja, você não precisa se preocupar somente com o seu público X. Porque quando você faz uma publicação interessante e algum dos seus amigos, algum desses 300 aqui, compartilha a sua publicação, o seu público Y, os amigos dos amigos, vão estar enxergando a sua publicação. Então você vai conseguir atingir todo esse público, toda essa gama aqui,
Mas, obviamente, para isso, você vai ter que conseguir fazer publicações relevantes, que as pessoas se interessem, que as pessoas olhem e falem, poxa, esse assunto aqui é legal, vou compartilhar no meu Facebook também, para os meus amigos verem. Quando a pessoa faz isso, ela está gerando engajamento para você. Então, foque na qualidade dos seus amigos, porque é mais importante que a quantidade. A qualidade aqui, se cada um dos seus amigos tiver mais 10, 15, 20 amigos que sejam potencial para o seu mercado, o problema está resolvido. Ficou claro, gente? Então, assim, para fechar esse parênteses, se você não tem muitos amigos no Facebook, mas se você tem bons amigos que podem lhe ajudar a compartilhar suas publicações, já é suficiente. Vamos lá! Publicações. Chegou aqui uma parte também que é importantíssima, que gera bastante dúvida, que gera bastante questionamento referente a essa etapa aqui, que é quais assuntos eu devo publicar e qual frequência das publicações. Vamos falar individualmente de cada uma delas e dar algumas dicas aí para vocês entenderem o que publicar e quando e como publicar. Começamos então falando sobre quais assuntos eu devo publicar, e aqui eu vou confundir vocês um pouco agora, porque a gente está falando de gerar engajamento para gerar mais venda. Essa é a nossa intenção, certo? Essa é a nossa intenção, a gente quer gerar mais engajamento para a gente conseguir ter mais vendas geradas pelo Facebook. Essa é a nossa intenção. O que eu devo publicar? Nessa ordem aqui e com esse percentual. Você deve publicar 80% das suas publicações vão ser de conteúdo, certo? 80% delas vão ser de conteúdo, famoso Pareto, 20-80, e 20% delas vão ser de vendas. Mas, Mário, eu quero vender. Como é que eu vou publicar 80% das minhas publicações não vão ser de vendas? Gente, o Facebook pessoal, o Facebook orgânico, ele não é uma loja virtual. Ele é uma rede social, ou seja, é para as pessoas socializarem. Então, os gatilhos que a gente tem que despertar nas pessoas nas redes sociais, no Facebook principalmente, ele não é o gatilho de venda, ele é o gatilho de autoridade, o gatilho de prova social, e o nosso desafio no Facebook é provar para as pessoas que a gente é qualificado para atendê-las quando for necessário. Esse é o desafio. O desafio não é ficar postando, o desafio não é ficar postando um monte de publicação de venda. Venda apartamento, compartilha link de apartamento e tal. Isso não é. Se você fizer isso, você vai se tornar aquele cara chato que ninguém vai dar atenção quando for falar de uma oportunidade de verdade. Então, anota aí, 80% das suas publicações devem ser de conteúdo, 20% de venda. Qual conteúdo, Mário? O que eu devo publicar de conteúdo? Como é que eu vou ter tanto conteúdo para publicar? Vou dar algumas dicas aqui para vocês, mas saiam da caixa. Vão pesquisar em blog, vão pesquisar no site do Zap, no site de outras empresas que fazem informação de mercado imobiliário e de outros mercados. Vão atrás de informação para trazer sempre assunto e conteúdo relevante. Algumas dicas. Sempre buscar informações relevantes. Economia é um assunto que normalmente interessa, novidades sobre economia, novidades sobre juro de mercado imobiliário, novidades sobre financiamento, redução de Selic, bolsa de valores, tá? Então tomem cuidado que tudo que vocês publicarem vocês podem ser questionados. Então publiquem aquilo que vocês tiverem capacidade para ao menos conversar basicamente sobre. Curiosidades de forma geral, isso aqui é bem legal, curiosidades de forma geral. Faz uma publicação sobre arquitetura, sobre engenharia civil, sobre alguma coisa de direito imobiliário. Curiosidades vocês podem também ir longe aí, pensar em várias coisas. Assuntos interessantes de outros mercados, trazer um assunto de novo sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre design de interiores, curiosidades de forma geral, qual é o melhor andar para se morar, qual é a decoração que está sendo mais usada no momento, tudo isso traz engajamento. Tecnologia, tendências, né? O que está acontecendo no mundo da tecnologia, quais são as tendências do mercado imobiliário no mundo, traz uma informação de fora, isso gera bastante autoridade. No mercado dos Estados Unidos está acontecendo XPTO, no mercado da Europa está acontecendo outra coisa, olha que legal que estão fazendo lá no Japão, olha que legal que estão fazendo
enfim, em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos. Vai atrás de informação. Gente, a gente tem todas as informações na mão hoje, está tudo no Google. Pesquisa lá alguma coisa que alguma imobiliária está fazendo de diferente, ou de construção, ou de arquitetura, e traz a informação, tá? Cursos e palestras que vocês fizerem, fiz um curso, foto, faz a foto lá perto da pessoa que fez a palestra, faz a foto de trás, pegando todo mundo e mostrando que você está se especializando, está gerando autoridade na veia. Quem se especializa é autoridade, lembrem disso. Atualizações de mercado e vendas. Esporadicamente, lembrem, 20% das vezes a gente vai publicar sim oportunidades de negócio. Mas o planejamento é gerar engajamento, autoridade, prova social em 80% do tempo, e quando eu tiver uma oportunidade matadora de negócio, eu vou largar lá a minha opção. E aí vai usar gatilho de urgência, vai usar gatilho de escassez, mas pensem fazendo o cálculo que de 10 publicações que vocês fazem, 8 ou 9, tá? Vocês podem, se for para mexer nesse percentual aqui, você vai mexer, aumentar aqui, e nunca aumentar aqui. Aqui o limite é 20%. De cada 10 publicações, 2 podem ser de venda, o máximo. Se quiser mexer, mexe aqui, joga mais conteúdo e menos venda, certo? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês um exemplo de uma publicação que está no meu Facebook. De novo, procurem referências, tá, gente? Olhem outros Facebooks de outras áreas, de vários mercados, para vocês irem entendendo quais são os modelos de publicações que funcionam. O que é importante de atentar aqui? Um erro bastante comum, que é legal de evitar. Quando você for fazer um texto com uma publicação com um texto grande, presta atenção e divide os textos por parágrafos. Isso dá mais facilidade para a pessoa entender o que você quer dizer e dá pausa na leitura. Ninguém lê correndo, lembrem disso, ninguém lê tudo de uma forma só. Então separa. Aqui eu botei alguns ícones no meio aqui, alguns caracteres especiais, mas é importante. Tem um título da minha publicação, tem o primeiro parágrafo, tem o segundo parágrafo, tem o terceiro parágrafo e tem o encerramento. Mesma coisa que construção de texto, lembram lá na escola que a gente fazia construção de texto? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É mais ou menos isso. Separem por parágrafo o que vocês querem fazer. Uso de hashtags, é importante colocar na hashtag mercado imobiliário, preparação, treinamento, corretor de imóveis. Coloca aqui nas publicações para as pessoas que interagem com essas hashtags vão estar vendo as suas publicações também. De novo, busque referências, tenha o seu espelho, tenha lá as pessoas que mexem em Facebook para vocês estarem acompanhando as tendências e copiarem. Aqui o próximo item, copia sem medo. Vi uma publicação lá do Mário que eu achei legal, copia, não tem problema nenhum. Nada se cria, tudo se copia. Então vai atrás de informação e copia de quem sabe, das pessoas que têm autoridade já no assunto. Vários mercados, de novo, procurem em diversos mercados. Tem muito arquiteto que faz trabalho legal, tem muito coach que faz trabalho legal, tem várias pessoas que têm muito trabalho positivo em redes sociais. Procurem essas referências para tomar como base no trabalho de vocês. E por último, inove. Traz informação nova, faz aquilo que ninguém está fazendo, não tem problema nenhum. Dica de ouro. Aqui vai uma dica importantíssima. Importantíssima. Sabe aquele botãozinho que tem lá no Facebook? Compartilhar? Você vai lá, viu uma publicação do fulaninho lá e você achou legal. Qual é a tendência que a gente faz quando a gente quer divulgar essa informação? A gente vai lá e clica em compartilhar e joga para a nossa linha do tempo. Qual é o problema disso? Retoma um pouquinho, vamos dar mais alguns passos para trás e lembrar do que a gente estava falando antes sobre engajamento. Quando a gente compartilha a publicação de alguém, por exemplo, se eu fizer uma publicação, vocês compartilharem a minha publicação, a pessoa vai ver lá na publicação a minha foto e a minha publicação. Então você não está gerando autoridade para você está gerando autoridade para mim. Então, não compartilhe publicações de outras pessoas na sua linha do tempo. Como assim não compartilhe? Não use o botão compartilhar. Se você quiser compartilhar uma publicação que você achou interessante de outra pessoa, você vai copiar o conteúdo,
vai lá selecionar e copiar, se for as fotos, baixa as fotos, é mais trabalhoso, compartilhar é um clique só, é mais fácil de fazer, mas aqui você vai gerar mais engajamento e autoridade para você. Então você vai copiar o conteúdo, cola na sua linha do tempo, faz uma publicação nova e aí no final, para uma questão de educação e respeito à pessoa que fez o conteúdo, você vai lá e dá os créditos. E aí pode marcar a pessoa, dá o crédito para ela, ó, tô aqui pegando as informações do fulaninho e lá no final do texto tu bota lá créditos fulano de tal. E aí você não vai estar divulgando ele, você vai estar se divulgando com o conteúdo dele, vai estar usando o conteúdo dele para gerar engajamento para você. Isso é uma dica de ouro, façam isso que gera bastante coisa positiva para vocês. Seguindo, agora vamos para a parte de quantidade e frequência das publicações. Aqui também é bastante fácil de se confundir e se perder. Muitas pessoas acabam se perdendo nas redes sociais por causa dessa etapa aqui. Qual a frequência das publicações eu devo fazer? 2 vezes por semana? 3 vezes por semana? Todos os dias? 2 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? 10 vezes ao dia? Qual é o chute de vocês? Qual dessas etapas aqui, qual dessas possibilidades é a melhor? A resposta é: a melhor dessas aqui é a que você consegue fazer com mais recorrência e é que você consegue ter uma rotina. O mais importante desse trabalho de rede social é o médio e longo prazo. Não adianta nada eu iniciar o trabalho, fazer 50 publicações em uma semana e depois ficar sem conteúdo para publicar no resto dos meses seguintes. Então, aqui está a verdade sobre isso, tá? Recorrência e rotina é mais importante do que quantidade. Então, como é que você responde essa pergunta aqui? Qual a frequência das publicações? Você responde essa pergunta com outra pergunta. Quantas publicações eu consigo fazer por semana durante 6 meses? Eu consigo fazer publicação todos os dias durante 6 meses? Se a resposta for sim, publica todo dia. Não consigo. Eu consigo fazer 2 publicações por semana durante 6 meses. Bom, então você vai fazer 2 publicações por semana. A recorrência é a parte mais importante. Porque quando você começa a ter recorrência, você começa a criar audiência. As pessoas vão começar a te seguir, vão saber que você toda terça-feira, toda quinta-feira publica alguma coisa de conteúdo, alguma coisa de curiosidade e, junto com a recorrência, acompanha a rotina. Então cria uma rotina. Pega a sua agenda lá, seja ela de papel, seja ela de Gmail, qual for a agenda que você usa, Google Agenda, enfim, a agenda do Zimbra lá, você pega a sua agenda e deixa uma tarefa na agenda falando: terça-feira de manhã e quinta-feira de manhã é o dia que eu publico lá algum conteúdo no meu Facebook. Por que fazer isso? Quando você coloca na sua agenda, você cria um compromisso, e se você cria um compromisso, você vai fazer. Então não deixa isso de uma forma solta. Vou publicar quando der. Se for para fazer assim, nem faz. Vai lá na tua agenda, coloca para o dia da semana que você vai fazer as publicações. Se for 3 vezes na semana, você coloca 3 compromissos na agenda. Se for 1 vez na semana, você coloca um compromisso recorrente na agenda. Aliás, em breve vai tá vindo aí um próximo módulo que é sobre gestão de agenda e como organizar os horários e os dias da semana de vocês. Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade. Gente, espero que esses 2 vídeos sejam úteis para vocês, que vocês consigam aplicar essas ferramentas no dia de vocês, essas dicas. Lembrem da frase que eu falo toda vez: o feito é melhor que o perfeito. Então, se você não tem muito domínio da ferramenta ainda, não tem problema. Começa a fazer, começa a executar, que com o tempo você vai se familiarizando com a ferramenta e vai ficando cada vez melhor. E eu tenho certeza, muita confiança de que fazendo bem feito esse trabalho em redes sociais, vocês vão ter resultados que hoje vocês não têm. Se vocês já têm resultados bons sem essa ferramenta aqui, sem o uso das redes sociais, com o uso dela, vocês vão ter mais resultados ainda. Em breve, módulo sobre Instagram, falando sobre IGTV, que é aqueles vídeos mais compridos no Instagram, lá que vão até 10, 12 minutos. Stories, como fazer Story bem feitinho para gerar engajamento e como fazer esse mesmo gerenciamento de publicações e de como arrumar o perfil, né, para ficar aberto, para ficar fechado,
para um próximo módulo que vem em seguida. Boa quarentena a todos, vamos lá utilizar esse momento de que nós temos tempo aí para a gente aproveitar e para a gente aprender habilidades novas. A gente tem certeza, eu tenho certeza, acredito muito que esse momento de crise, esse momento de dificuldade vai deixar um legado para nós, a gente vai ter pessoas mais qualificadas, entendendo mais de tecnologia, agregando mais na vida das outras pessoas, respeitando mais, tendo mais empatia. Então é isso, aproveitem esse momento para estudar, para aprender e para a gente sair desse momento de confusão mais fortes do que nunca. Grande abraço, bons negócios a todos, por enquanto bons negócios digitais, fiquem preparados que em breve a gente vai estar de volta com força total no nosso dia a dia, visitando imóveis, fazendo o que tem que ser feito. Por hora, muito foco em tecnologia, muito foco em videoconferência, em reunião, em chamada com os clientes. Mantenham a cabeça ativa, se mantenham bem, precisando, estou à disposição. Até mais, gente!